Vamos, computador. Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Ainda bem que vocês estão aí. Muito obrigado, hein, pela resposta. A gente está discutindo o período da ditadura, né? Ontem nós paramos, na última aula nós paramos nesse slide. Nós estamos em qual contexto? Década de 70, né? Durante o governo Garrastazu Azul Médici, nós vimos a aplicação efetivamente do AI-5, que foi o período de maior violência, efetivamente, do sistema, né? Onde todas as liberdades e individualidades foram cerceadas, o uso da violência, ela foi usada como meio do governo para silenciar a oposição. Nós vimos que a oposição vai reagir à violência produzida pelo Estado com violência, né? Grupos armados vão se organizar, né? E vão usar dos meios que eles entendiam na época, seriam os meios necessários para tentar derrubar o governo ditador que havia sido instalado no Brasil, né? Você vive uma época, década de 60, né, de muitas convulsões populares pelo mundo afora, seja na América com a Revolução Cubana e outras tentativas de revolução na América e enfrentamento de ditaduras, seja na Europa, mobilizações populares contra o capitalismo, contra a opressão, em busca de mais liberdade. Então, esse momento ele é muito há uma efervescência muito grande de manifestações populares de enfrentamento a governos, certo? Na década de 70, o Garrastazu Azul Médici vai ser substituído pelo Ernesto Geisel, né? E mediante as tensões que vão se apresentar ao longo da década de 70, o Geisel ele vai apresentar um projeto de reabertura. Ele começa a falar em reabertura política, ou seja, um processo de pensar um processo de redemocratização. Fatores que vão levar a esse processo de abertura em direção à democracia. Bom, passa por pressões externas, principalmente, né? O mundo vive a crise do petróleo, ela vai afetar as economias. O que era a crise do petróleo? Os países produtores de petróleo não detinham o poder de tarifar o preço do petróleo. Quem dava o preço do petróleo eram as grandes potências. E aí esses países produtores, né, a Venezuela, os países orientais, né, os países do Oriente Médio, os grandes produtores de petróleo, eles se unem em torno da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, e passam então a estabelecer o preço do petróleo. E o preço do petróleo aumenta de forma vertiginosa. E se você aumenta o preço do petróleo, você aumenta o preço dos combustíveis. Aumentando os preços dos combustíveis, você aumenta o preço de tudo, né? Você aumenta o preço de tudo. Então, o impacto econômico vai ser muito grande, apresentando uma crise econômica, né, nesse contexto. A crise econômica afeta os trabalhadores de forma efetiva, imediata. É óbvio, né? O que nós temos visto aqui são políticas de arroxo salarial, são políticas de defesa, de sacrifício do povo, né, em prol do país, né? Na realidade, o sacrifício é para garantir o lucro dos mais ricos. Isso aí, eu não preciso falar nada. Se você pesquisar e ver, você vai ver que os mais ricos estão cada vez mais ricos. Ontem, por sinal, eu comprei 2 livros. Um é esse aqui, Odeio os Indiferentes, né? São leituras do Gramsci, né? Reflexões do Gramsci, um autor marxista do início do século XIX. É esse aqui que eu queria falar com vocês, né? A Era do Capital Improdutivo, né? Essa Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dubon. E aí, eu tenho um negocinho aqui, né? Isso aqui, aqui eu tenho meus livros, meus discos. Aqui do lado eu tenho as prateleiras que tem livros e umas gavetas com meus CDs. Como diz um amigo meu, CDs? Brincadeira, hein? E minhas revistas, né? Eu estou pensando o que eu faço com minhas revistas. A minha esposa quer jogar fora, eu falei que dá divórcio, né? Porque é muita coisa que eu uso como fonte de referência, né? E aqui
o rodapé do livro diz assim, só para você ter uma ideia, né? O Ladislau Doborta aqui, para quem quer, é o cara, né? Personalidade econômica do ano 2017. Então não é qualquer um que está falando, tá bom? Diz assim, 5 famílias lideradas por homens brancos concentram mais riqueza que a metade dos habitantes do planeta. Ele não está falando de Brasil, não, né? Existem 5 homens no mundo que concentram mais riqueza do que metade da população do planeta. Você tem noção dessa dimensão? Você tem noção disso? Você tem noção dessa dimensão? Não? A democracia declina e perde apoio porque é vista como um regime dos ricos e corruptos. A democracia está sendo utilizada para minar a democracia, porque o sistema entendeu que a democracia atrapalha. Como que a democracia atrapalha o sistema? A democracia defende justiça social, igualdade. Né? E o que significa justiça social? Significa dar ou investir recursos em quem tem pouco. Se você investe dinheiro em quem tem pouco, quem tem muito deixa de ganhar esse dinheiro. Então a democracia está sendo usada como meio de retirar direitos para que os grandes bancos, essas famílias, né, coitadas delas, né, ganhem mais. Pensa nisso. O aquecimento global já se materializa nas primeiras levas de refugiados climáticos, mas os governantes permanecem desinteressados ou impotentes. No Brasil, os bancos privados multiplicam seus lucros em meio à maior recessão da história. Basta você ver, é noticiado em qualquer canal, o lucro dos bancos anual. Todo mundo se lascando e lucros do banco continuam lá em cima. Independente de governo. Hein? Independente de governo. E são o setor mais bem representado em todos os governos. Os ricos são os mais bem representados em todos os governos. Antes e depois do golpe. Apesar da imensa concentração de riquezas, o sistema vai mal, deparando-se com taxas de crescimento medíocres e o risco crescente de uma nova crise financeira. Mas esses grandes ricos não estão nem aí para isso. No final, a gente que é pobre ou trabalhador que se exploda. Né? O importante é você ter a sensação de que você está trabalhando e sustentando a sua família. Mas é dentro desse contexto, claro, não tão bruto assim, que a gente se desenvolve na década de 70. Existe uma crise financeira, certo? E você precisa conter. Então, as pressões externas, mediante a tensão promovida pelos sindicatos, as greves que começam a se desenvolver, geram medo, né, dos representantes efetivos do sistema de que esses sindicatos, que essas manifestações, que essa oposição cresça, né, parta para o enfrentamento imediato dessas ditaduras e essas oposições assumam o controle político dos países. Né? Então, a lógica do sistema é vamos então promover, nós vamos promover essa transição para impedir que o povo, pela via violenta, revolucionária, assuma esse controle. Porque se o povo assumir pela via revolucionária, né, eles vão propor ações que nos gerarão perdas. Por exemplo, reforma agrária, né, taxação de fortunas, né, coisas desse tipo. E aí você começa a ter uma pressão por parte das economias centrais que favoreceram aos golpes ao longo da América Latina. Então, eles vão ler a América Latina e vão pensar ações em relação a essa América Latina. Né? Em relação ao Brasil, a perspectiva foi essa abertura lenta e gradual. Ok? E você vai ter ameaças, por exemplo, ó, vocês promovem a democracia ou a gente corta o investimento, para de financiar, né? A gente vai cobrar a dívida. Isso geraria uma maior pressão sobre os trabalhadores, né? Política sobre os trabalhadores. E aí você começa a ter, dentro desse governo ditador, essa perspectiva, essa proposta de reabertura lenta e gradual. O problema que o Geisel vai enfrentar é que existe uma ala dentro do Exército chamada de linha dura que não admite essa perspectiva de reabertura. Né? Militar adora cartão corporativo, né? Quer ganhar as custas do Estado. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é? Quando eu falo militar, não estou falando do pai de vocês que é PM, não, hein? Por favor. Estou falando do alto escalão das Forças Armadas. Ok? Quando fala militar, não estou falando do PM, tá na rua tomando tiros. Por favor. Vocês conseguem entender isso, né? Tranquilo? Então, essa linha dura vai promover uma série de atentados
com o objetivo de culpar a esquerda, né? E aí ele ia mostrar, tá vendo? Olha, a esquerda, a oposição, os terroristas produziram um atentado e isso mostra que as medidas devem ser reforçadas ou reafirmadas. O destaque é o atentado para o Rio Centro, aonde dois indivíduos ligados ao Exército iriam promover um atentado terrorista, explodir um carro, né, próximo à saída de um show que estava acontecendo, e iam culpar os comunistas pelo atentado como forma de justificar a manutenção da ditadura e acirrar isso. Só que a nossa sorte ou ao azar deles, né, a bomba explode no colo dos militares, né, o sargento Guilherme Pereira e o capitão Machado. Explode no colo deles. Né, o processo de investigação aponta que era uma tentativa, era uma armação produzida pelos militares da linha dura com o objetivo de manter a ditadura. Outro destaque foi o Vladimir Herzog, nós comentamos ontem, né? O Vladimir Herzog é levado para o prédio do DOI-CODE, onde as pessoas eram interrogadas, entrevistadas, assim, né? E ele foi suicidado, não é? Tá aqui, nós falamos, está óbvio que ele se enforcou, né? Na gravata, no cinto, sei lá, né? Tá óbvio que, né? Que produziu um suicídio, né? Idiota, né? A questão é essa aqui, ó. Essa é a estratégia, né? Esse aparelho fantástico emite som e luzes que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas. Tem uma música para vocês pensarem em relação a isso, né? Que é a música dos Mutantes, que foi disponibilizada. Vocês já ouviram as músicas? Alguém já ouviu as músicas que eu disponibilizei? Por favor. Alguém já ouviu as músicas? Ontem nós falamos dos vídeos, né? É importante assistir os vídeos do delegado, do capitão, do coronel, aliás. É muito importante ver os vídeos. Sugeri que vocês assistissem o que é esse companheiro, deixa de preguiça, tem hora para ver, dá para ver, hein? Dá para ver. Os vídeos são curtos. Em uma hora você vê os dois vídeos. Né? Tem aquela hora que você está giboiando, engordando, sentado no sofá, sem ter o que fazer, procurando coisa. Ah, não tem nada para fazer. Assiste o vídeo. Ouve as músicas. Porque tem uma atividade avaliativa, vence dia 15, daqui a 5 dias, onde eu peço uma análise das músicas. E você não vai achar na internet para copiar e colar. É obrigatório ouvir a música. Então, presta atenção, hein? Aí faz de qualquer jeito, ai meu Deus! Né? Por favor. Vamos ver se a gente mexe nas músicas hoje. Bom, mediante a pressão, o Ernesto Geisel vai dar sequência ao seu processo de abertura, vai ser substituído pelo Figueiredo. Aqui eu já fazia 3 anos aqui. Eu lembro de quando o Ernesto Geisel, um flash que eu tenho na minha cabeça, passando a faixa de presidente para o João Batista Figueiredo, que vai dar sequência a esse processo de abertura, né, do Brasil. As manifestações elas seguem de forma intensa, né, por pressões para que fosse elaborada a lei da anistia. Mas, antes de a gente falar da lei da anistia, eu gostaria de comentar com vocês as músicas. Eu não estou conseguindo botar o som. Então, eu queria sugerir aos senhoritos e senhoritas que, concomitante comigo, colassem o link aí na página de vocês para a gente ouvir algumas dessas músicas. Bom, é possível fazer isso? É possível fazer isso? Então, ó, tá aí uma delas. A gente não vamos ouvir tudo por causa do tempo, né? Mas eu vou ver se eu acho aqui a que eu estou querendo. Né? Eu coloquei para vocês, né? Nossa, música chata, que música palha. Não tem nada a ver com o tipo de música que vocês ouvem hoje. Vocês têm que ter isso em mente, né? Não tem nada a ver com a música que vocês ouvem hoje. But, não é assim que fala? Se você achou o ritmo ruim, presta atenção, baixa a letra, né? Procura a letra e
e pensa na letra, reflete sobre a letra, né? Essa reflexão a gente pode fazer. Vai, filho. A chuva, a internet aqui em cima tá assim, espetacular, vocês imaginam. A hora que ele abrir, acabou a aula, pelo jeito. Mas a gente vai conseguir. Vamos respirar. Vou fazer meditação. Aguarda um minutinho. Se alguém já conseguiu ouvir a música aí, me avisa, por favor. Eu tô aqui, tô num processo longo, calmo, né? Nessa perspectiva dele. Calma que vai abrir. E as pessoas na sala de jantar. As pessoas na sala de jantar. Abriu? Vamos ver se abriu. Primeira música aí é uma música do Chico Buarque. Mas eu quero mostrar para vocês a música do Mutantes. Calma aí, tá rodando. Assim a gente desiste. Arthur, chegou cedo para aula de amanhã, hein? Beleza, você, hein? Vamos lá. Estamos aqui tentando abrir, a gente acessar a música, o vídeo, e discutir algumas das músicas, né? Que até amanhã esse vídeo abre, né? Até amanhã ele abre. Tentar um plano B aqui, hein? Só um instante. Só um instante. Não adianta ficar tentando abrir um monte de coisa. Bom, você tem a música aí do Chico Buarque, que vai falar, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Você já deve ter ouvido essa letra, né? Para mim é um clássico, é uma das músicas mais bonitas compostas nesse período, né, de ditadura, né, um momento muito prolífico no sentido de produção artística. Tem a música do Caetano Veloso, é Proibido Proibir, que também é ofertada a vocês nesse vídeo. Tem o clássico do Geraldo Vandré, o Caminhando e Cantando, né? Temos que ser cantada nas manifestações estudantis. Né? Eu lembro que na década de 80, nossa, você teve, sei lá, 100 mil formaturas, 100.001 tocaram essa música. Eram as músicas clássicas de formatura. Toda turma que ia se formar, de ensino médio ou nível superior, tocava a música do Geraldo Vandré ou Coração de Estudante do Milton Nascimento. Era um saco, eu não aguentava mais ouvir essas músicas. Por mais bonitas que elas fossem, a gente não aguentava mais. Toda festa que a gente ia, tinha lá caminhando e cantando e seguindo. Meu Deus do céu, socorro, era isso, literalmente. Né? O coração de estudante. Os professores de vocês devem se lembrar disso. Toda a formatura tinha essas músicas que tocavam. Meu Deus do céu. Né? Era intenso. Era muito intenso. Aqui está muito difícil de abrir, gente. Não sei se tem. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Estão vendo a fotinha do Chico? Mas ouve baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. O som de vocês entra no máximo? Cola o. A Blanca tá conseguindo. Deixa eu ver se melhorou.
Nada, né? Cola o link aí, clica aí e assiste comigo os trechinhos. Aí. Clica nesse link aí. Clique e ouve a música. Começa baixinho e vai aumentando. Conseguiram? Conseguiram? Tem alguém ouvindo agora? Dentro do seu próprio corpo? Hum? Sim, vai passar as propagandas, aí vai entrar a música do Chico Buarque. Não tem como controlar as propagandas. Às vezes a propaganda entra no meio da música. A música está cantando, para, duas propagandas, a música continua. Rolou agora? Rolou? Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem? Manda, falou, tá falado, não tem discussão. Olha a denúncia da ditadura, percebe? Bom, só um trechinho, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você que inventou o pecado, né? Trate de desinventar. Essa é uma das músicas que eu gostaria que vocês avaliassem, tá na atividade, né? Para que vocês pensem. Essa aqui que eu queria mostrar e queria conversar, nós vamos parar com o slide. Clica nessa aí. Clica nessa aí. E vamos fazer relação com aquele slide com a família sentada na frente da televisão. Por favor, vamos discutir isso. Eu preciso que vocês cliquem aí, ouçam o trecho da música até onde a gente seguir e pensa e relaciona com o slide, por favor. A senhora aqui do meio é a Rita Lee, tá? Estão vendo aqui essa senhora aqui no meio? É a Rita Lee. Vocês estão aí ainda, né? Eu mandei o link, Maurício, aí, para você clicar no link e ouvir do seu PC ou do seu telefone a música, devido a essa dificuldade.
Eu mandei o link aqui da música para você ouvir. Aqui em cima. Aqui. Eu mandei o link. Aí eu quero que vocês percebam na letra da música, né, a denúncia que ela faz, que dá para a gente relacionar com o slide. Então, aqui, ela disse, ela canta na música, né? Soltei os tigres e os leões no quintal. Ah, tá, entendi. Do computador, abriu uma ala do lado. Tchup. Depois você clica, então, depois, no final da aula, e presta atenção no que a gente está alertando, né? Os destaques que a gente está dando, para você pensar ouvindo a música. Beleza? Que aqui, devido às chuvas, não sei o que aconteceu, a internet ficou muito ruim, eu não estou conseguindo compartilhar o som para vocês ouvirem. Acho que eu estou mandando os links, que já estão na atividade que vocês já começaram a fazer. Então, nessa música dos Mutantes, né, ela fala sobre uma série de ações, né, que vão sendo produzidas, por exemplo, né, soltei os tigres e os leões no quintal, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. E aí eu digo, o que você entende disso, dessa frase, né, desse refrão? O que a gente pode falar a respeito disso? Estou esperando vocês, por favor, conversarem comigo, hein? Relacionando o contexto que a gente está discutindo, de repente a gente pode até trazer para hoje também, né? Mas falando do contexto que nós estamos discutindo aqui, de ditadura militar, quando uma música fala sobre o ritmo de vida das pessoas, né? As pessoas na sala de jantar só ocupadas em nascer e morrer. Eu admito que quando, né, eu parei para pensar nessa música alguns anos atrás, né? Ah, eu vi a minha família, sabe, sentada. Eu vi, assim, eu me vi em várias situações dessas. Vocês já se perceberam, entenderam a proposta da música? A denúncia que a música faz? Diz que sim ou diz que não, pelo menos para eu pensar ou perceber que vocês estão aí ainda. Só não falaram presente, oi, bom dia e foram embora. Hum? Então, Luiz, quando eu joguei a frase ali em cima, e as pessoas na sala de jantar só ocupadas em nascer e morrer, como é que a gente pode relacionar isso com esse contexto que nós estamos discutindo? Bruna, Arthur, Paulo, indiferença? Como assim indiferença? Melhora. Melhora. Indiferença a quê? Por quê? De que forma? A ideia, você começou bem. Mas vamos tentar melhorar isso aí. Você começou bem. Pois é, né? Mas aí eu te pergunto, né, como que essa indiferença, esse não se importar, né, como que essa indiferença, esse não se importar, pode estar presente nas vidas das pessoas, sendo que a gente vive um contexto de ditadura, de restrição da liberdade. Como assim eu não me importo se eu não tenho mais a liberdade de ir e vir, de me expressar? Como assim não me importar se já foi denunciado as práticas de violência, de tortura, de assassinato? Como explicar isso? Como explicar isso? Esse não se importar.
Mas a discussão é essa, indiferença e aceitação, né? O que eu quero que a gente pense é como que as pessoas são levadas a se tornarem diferentes ou aceitar isso. Como que isso é construído? Isso que a gente tem que pensar. Nós estamos vivendo o Covid. Tem gente que acredita que não é nada, que é uma besteira, né? Como assim essa indiferença, essa aceitação? Né? Como que isso é possível? É isso que eu estou propondo para a gente pensar. O que leva o indivíduo, né? Nós falamos, nós estamos vendo um contexto de arroxo salarial, a cesta básica está muito alta, as pessoas não estão conseguindo acessar a tudo, não é? Como que, em meio a esse contexto trágico, não é? De muito trabalho e pouca valorização, a gente perceber indiferença e aceitação? Como que se constrói isso? Essa indiferença e essa aceitação? Essa que é a proposta quando vocês se depararem com as músicas. É pensar nisso, caramba, as pessoas na sala de jantar. Né? A televisão, o rádio, agora a televisão, são os emissários das verdades. Né? São os emissários das verdades. As pessoas trabalham o dia inteiro. Não sei como é que é a realidade da casa de vocês, né? Cada um aí pensa a respeito. Né? Onde o pai ou os pais, na década de 70, eram basicamente os pais que saíam, a função da mulher era cuidar de casa. Né? A função da mulher era ficar em casa, limpando a casa e cuidando dos filhos. Né? Quando o marido chegasse em casa, a casa está limpa. Essa é a concepção de família da época. Né? O homem trabalha, sustenta a casa e a mulher limpa. Então, Charge mostra isso. A mulher está com o lencinho na cabeça, que é típica de quem cuida de trabalhos domésticos. Né? Essa imagem é muito presente no imaginário da década de 70, década de 80. Então, geralmente, o homem chegava em casa, tomava um banho, sentava na mesa, jantava, ele assistia o Jornal Nacional e a novela. Né? E as verdades propostas ali, né, eram aceitas como as verdades. E a verdade era que você tinha que trabalhar. Né? Quais são os meios que você frequenta que transmitem as verdades que você tem como verdades absolutas? Né? Os locais aonde você acessa as verdades que você tem como suas. Né? Esses meios, quando transmitem essas verdades, eles transmitem essas verdades desde uma perspectiva da aceitação pura e simples, ou ele te oferece uma perspectiva de criticar aquela verdade que você está recebendo? Como assim? Olha, isso é assim, por quê? Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Os meios que você frequenta, ele te permite a crítica, ou você aceita a verdade porque sim e sim, e você não questiona? Porque isso é uma das explicações para essa indiferença. O uso da máquina, não é, do governo, através de programas, de propaganda. A mídia está aliada ao governo. Não é? A mídia vai estar aliada ao governo. Na maioria absoluta dos casos, ela vai estar aliada ao governo. Né? Ela vai estar falando do governo bem ou mal. Se ela fala mal do governo, a tendência é que as pessoas falem mal do governo. Se elas falarem bem do governo, a tendência é que a maioria das pessoas defendam o governo. Né? Então, as pessoas são muito direcionadas por o que a mídia, né? E quando eu falo mídia, quando eu falo em processo de formação, eu estou falando de todos esses meios. Né? Onde é que você recebe informação? A televisão, rádio, hoje a internet, né? Os grupos que você participa, né? Família, igreja, escola, são nesses ambientes que você constrói a verdade que você encara o mundo. Né? E esses meios são influenciados por outros meios. Né? E se você não tem a capacidade de questionar, de elaborar um pensamento crítico sobre aquilo que está sendo colocado, você reproduz. Né? Como essas pessoas sentadas na sala de jantar, olha só esperando nascer e morrer. Ou seja, não há perspectiva, percebe? Não há reação. Então a gente vive um dia de cada vez porque sim. Quando eu falo para vocês que estão sendo aprovados em faculdades particulares,
não percam de referência a universidade pública e gratuita, eu estou tentando estimular vocês a não cair nesse discurso de aceitação. Porque existem N coisas em voltas aí na universidade particular, né? Como a gente já falou na última vez. E aqui eu não estou dizendo que ela seja ruim ou boa, não estou discutindo o valor, né, da universidade. Eu estou falando de todo o custo que está em torno, que se amanhã ou depois, dependendo da crise que a gente entrar, se a gente permanecer nessa crise, pode ser que você seja obrigada a interromper o curso, por exemplo, né, por causa de uma série de fatores, entre eles o econômico. A faculdade pública e gratuita, ela é importante para isso, né? E aí a gente vive num contexto, na década de 70, por exemplo, década de 80, e a gente está caminhando perigosamente para esse contexto hoje, onde as grandes, as famílias mais ricas, as pessoas com maior poder aquisitivo, presta atenção nessa última reflexão que a gente vai propor para vocês, para tentar entender essa aceitação e essa imposição. Vê se não é mais ou menos assim que funciona. As pessoas com mais potencial econômico, os filhos dessas pessoas, elas vão estudar nas melhores escolas, com as melhores referências teóricas, porque elas precisam e serão os doutores, os empresários, os administradores que vão assumir os melhores cargos. Então, essa escola tem que ser a melhor escola. É só você olhar, quando você olha para a universidade pública e gratuita, que tipo de gente faz medicina? São as pessoas com maior potencial econômico. São as pessoas com maior potencial econômico. Qual o grupo social que ocupa as vagas do direito? São as pessoas com maior potencial econômico, né? A gente que tem menos potencial econômico tem que fazer faculdade particular, porque não conseguiu competir com eles com o tamanho da rede de proteção. O sistema fala que é mérito, né? Faz tudo aí transmite para a gente a sensação de que a gente fracassou, de que a gente não foi competente o suficiente. Aí faz com que a gente se conforme e aceite isso, né? É esse tipo de questão que eu estou chamando a atenção. As pessoas mais pobres vão estudar onde? Vão estudar em escolas militares, onde a ordem e a disciplina é fundamental. Você tem que aprender a dizer sim, senhor, obrigado. Antes de que falar sim, senhor. Você tem que aprender a aceitar o que foi imposto e terminado a você. Ou seja, é a reprodução do mundo que se vive. Você vai ter aquele aqui em cima que vai mandar, né? Porque ele foi mais competente, ele foi melhor, ele se destacou bem. E você tem a rapaziada aqui embaixo que aprendeu a dizer sim, senhor, abaixar a cabeça. E se você não cumprir, você vai ser punido. Essa é a lógica, né? Disciplina, violência, ordem. Esse é um olhar que é fácil de ter. Você prestar atenção no que eu estou falando, pode ser que você olhe para os lados aqui, ó, o mundo inserível, e você enxergue isso que eu estou falando. Pode dar um certo incômodo aqui no estômago para admitir enxergar esse tipo de coisa, mas presta atenção, nós que não temos lá muito recurso, o que sobra para nós são essas escolas técnicas, né? Onde você vai ganhar, você vai fazer a mesma coisa que o engenheiro, mas vai ganhar menos que o engenheiro, por exemplo, né? Mas, graças a Deus, você tem um emprego para sustentar a sua família, ou a aceitação e o conformismo aí, com o pouco que lhe é ofertado. Porque esse pouco que lhe é ofertado é muito mais comparado com aqueles que não conseguiram nem isso. E aí a gente fica sentado na sala de jantar, esperando nascer e morrer. Porque a gente aceita. A gente fica indiferente para essas coisas. É importante entender esse discurso, é importante perceber essa construção. Por isso as letras das músicas. Não é só para você ouvir e dizer que é chato e ponto. Presta atenção no refrão das músicas. Algumas delas você vai ouvir, você acha na internet umas análises, mas eu quero as análises de vocês, eu não vou aceitar copia e cola. Mesmo que você queira fazer igual está na internet, usa suas palavras, usa sinônimo e constrói. Tá claro, gente? Só queria chamar a atenção para isso. Então você vai ter algumas músicas, você vai conseguir comparar com os slides que foram apresentados. Esse é o objetivo da, da atividade. Beleza? O Cisco vai fechar na cara da gente agora, eu vou interromper. Ouça as músicas.